Salve, salve, rapaziada. Boa noite. Demorei, mas cheguei, né? Fiz uma live lá. Quem não viu ela, quem não viu, vê lá que eu falei um pouco do jogo. Agora eu vim fazer um vídeo mais curto sobre o jogo. Mas antes, mano, 156 inscritos. Vamos fazer chegar a 160 aí durante esse período que tiver o vídeo lá e amanhã. Vamos aí, mano. Confio em vocês, 160 inscritos. Vambora. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Vambora. Vasco 1, Corinthians 2. Vamos lá. Primeiro pelo lado do Vasco. Fez um primeiro tempo. É, foi um jogo inverso. Lá em Itaquera, o Vasco se colocou no campo do Corinthians, apertou a saída de bola, tentou jogar. E no Maracanã, quando a gente pensou que o Vasco ia impulsionar e empurrar o Corinthians para trás, o Diniz encorajar os caras e ia para cima, não fez isso. Não fez isso. Engraçado, né? É por isso que ninguém confia no Fernando Diniz. Porque quando a gente acha que ele vai fazer uma coisa, ele faz outra, aí é osso. E o Corinthians, muito pelo contrário. O Dorival escalou o time bem certinho, com 3 volantes: Bidão, Martinez, Ranieri. Ranieri, Bidão, Martinez, quem que era o outro? Eu não lembro outro. Tinha 4 volantes. E o Bidão adiantado para armar o jogo. E posicionou o time certinho. Não teve sofrimento, não teve pressão. E numa bola dessa encaixada no meio-campo, marcando certinho, com a liberação do Bidu e do Mateuzinho, a bola que o Bidão rouba e toca no Mateuzinho, o Mateuzinho liga pro Yuri, o Yuri dá uma tava por cima, faz 1-0 e é isso. No primeiro tempo, resultado merecido. Yuri não estava 100%, logo depois que ele faz o gol, ele tem uma dividida, ele começa a sentir, mas não desistir do jogo do primeiro tempo. E aí o Corinthians durante, durante o jogo todo. O Corinthians bem posicionado durante o primeiro tempo todo. Entregou a bola totalmente pro Vasco, mas o Vasco, no primeiro jogo que teve as laterais, hoje não teve, porque o Mateuzinho pressionou bem. O Ranieri fez a primeira marcação ali já para sair, para não deixar sair. Então deu certo, deu a bola para os caras e o Vasco ele não conseguiu jogar. E numa dessa aí acontece aquilo que não pode acontecer em final, né, rapaziada? Aquilo que não pode acontecer em final. Numa roubada de bola do Ranieri, o Ranieri para sair jogando pro Bidon, erra o passe. E aí a gente já viu o gol de empate logo na saída, porque aí abre o espaço, só tem o Ranieri marcando, tá todo mundo do meio para frente até voltar. Toca a bola no Ryan consegue driblar o André Ramalho, põe na área e o Nuno empata o jogo, vai pro intervalo 1-1 em um jogo onde o Corinthians foi melhor, mas não em um erro. Numa final não se pode errar. Numa final não se pode errar nada. Não se pode errar nada. O Corinthians estava num primeiro tempo perfeito. O Vasco não é que jogou mal, o Corinthians não deixou jogar. Mas em um erro o Corinthians consegue armar, o Vasco consegue armar o contra-ataque e empata o jogo e vai pro jogo 1-1. A torcida do Vasco impulsionada, empolgada, a torcida do Corinthians tentando abafar, mas é difícil, né? Quando o seu time tá melhor e toma um gol de empate, dá aquela afrouxada. E aí a gente imaginou que o Coringão ia afrouxar no segundo tempo. Quando volta pro segundo tempo, o Corinthians volta da mesma forma, trabalhando a bola, tocando com o Ranieri, com o Bidão, Martinez. Quem que é o outro cara que tava no meio campo? Né? 4 volantes, mano. Ranieri, Martinez, Bidão. Não era o Carrilho.
O Maicon. É, cara, o Maicon. Maicon foi o melhor jogador do primeiro tempo. O Maicon que tava fazendo a saída de jogo, não estava errando o passe e estava ajudando na marcação, tanto no meio quanto nas beiradas. Ele que estava fazendo a cobertura das duas laterais. Maicon muito bem no jogo. E o segundo tempo continuou da mesma forma. Segundo tempo continuou da mesma forma, o começo de jogo, lógico, com a pressão do torcedor Vasco com a bola, só que não atacava, o Corinthians tomou a posse de bola, continuou trabalhando, tentando ser agudo, mas a defesa tirava, e uma escapada onde o Bidon rouba uma bola, voltando para marcar sozinho no meio de três, ele consegue roubar no meio de três, sai a jogada vai parar lá no Memphis, o Memphis faz 2-1 e vai Corinthians e puta que pariu, entendeu? E é isso. E aí a gente tinha certeza que tava ganho, mano. Na moral, com 22, 23, a gente sabia que tava ganho, porque a molecada começou a sentir a pressão do Vasco, não atacou mais. Só teve, desde o segundo gol do Corinthians até o final, teve uma falta do Paulo Henrique que o Hugo defendeu no final do jogo. E é isso. Bela vitória do Corinthians, título merecido, bela campanha, sem tomar gol até o jogo do Cruzeiro. Cruzeiro aqui, até o jogo do Cruzeiro aqui não tinha tomado gol, tinha tomado um gol, se não me engano. Bela campanha, título merecido, apesar da diretoria, apesar do elenco que escolheu o campeonato, escolheu o jogo, mas a sua torcida mereceu, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa semana. Amanhã eu volto com algum assunto relevante. Não sei se eu venho falar do São Paulo, não sei se eu venho falar da briga do Conselho do Palmeiras, mas é isso. Não é um canal segmentado, eu vou falar de todo mundo. E muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos que vamos, uma ótima semana. E tamo junto, rapaziada.